Eu vi você falando até Travou. que, Ai, eu pensei que tinha que era ficado uma coisa show. que você não Eu tinha esperava, a falado uma coisa performance. muito distante, É, porque isso. eu achava que a pessoa, por exemplo, por conhecer pessoas que faziam performance de drag, assim, eu pensava, a pessoa vai se dedicar àquele personagem, ela vai performar a vida toda naquilo, e aquilo pra mim era performance e tal. E, tipo, eu achava que a pessoa tinha que ter uma certa identidade. Por É. causa que eu já tinha, antes da gente estudar a Marina na tua disciplina, eu já tinha escutado falar alguma coisa assim dela, já tinha visto alguma coisa, não tenho certeza, mas eu lembrava dela, só que eu acreditava que a pessoa precisaria necessariamente ser uma... não um personagem, mas ela precisava ter uma identidade, tipo, é a performer fulana e ela vai fazer, tipo, e quando eu vi ela lá fazendo a exposição no museu, tava levando o nome dela, mas tinha vários atores trabalhando nas performances e, tipo, independente de quem eles fossem ou da Ah. personalidade deles, eles estavam ali se dispondo a fazer, dando Aham. corpo pra fazer, entendeu? É verdade. É verdade. Aí eu achei isso como algo mais acessível. Eu tinha essa ideia de que eu precisaria criar uma identidade muito forte e marcante para ter a minha performance, para manter ela, sabe? Tipo, Aham. agora eu vejo que não precisa, que eu posso fazer uma performance assim ou eu posso fazer uma performance sem ninguém me conhecer. Eu simplesmente vou aparecer ali e eu vou É. deixar a minha identidade durante aquele tempo que a performance estiver acontecendo. É verdade. Acho que é por aí mesmo que você falou. E como é que, por exemplo, assim, essa ideia que você tinha previamente da performance, como é que você lembra, como é que essa ideia foi se transformando ao longo da disciplina, assim? Como é que ela foi se transformando, essa ideia, assim, quando ela foi primeiramente apresentada e depois veio uma aula, veio a outra, veio a experiência prática, veio isso, veio o vídeo, veio a discussão. Como é que você foi transformando essa ideia da performance na sua cabeça? Como é que ela foi sendo transformada? Foi na prática, tipo, não só na minha prática, né? Na prática dos outros também. Por causa que quando a gente tava estudando mais na teoria, vendo, conversando sobre, já foi algo que meio que mudou assim na minha cabeça. Só que aí quando a gente botou em prática e decidiu criar alguma coisa, eu fiquei pensando, tipo, como criar algo assim? E fiquei pensando, e aí eu fiz, e aí eu vi os outros fazendo, e eu senti o que eu deveria sentir. Tipo, eu senti que a performance deles me deixou inquieta e fez com que eu ficasse pensando, tipo, o porquê dela, o porquê deles fazerem aquilo. Tipo, Aham, foi algo que me provocou, entendeu? que E aí legal. eu vi, tipo, uma pessoa que tá estudando comigo pode fazer. Aí depois, tipo, quando a gente viu o vídeo das performances do pessoal, que o Attila ficou lá na praça, que a Verônica, foi a Verônica que fez a dos segredos, né? É, Foi uma coisa, tipo, muito criativa, por exemplo, da parte dela, e uma pessoa que tá estudando ali comigo e ela fez, e não é porque ela tá ali comigo que ela não é uma performer, entendeu? é. Ela fez uma performance, ela não precisa ser nada mais do que isso. Sim, é isso aí. Adorei isso ter falado. E essa questão, por exemplo, que você viu a do Átila e viu a da Verônica, né? Eu lembrei da Átila por causa que eu lembrei do vídeo dele, do pessoal chegando ali pra ver. É. E quando a gente fez alguma coisa com... Gente do céu, Viewpoint, que a gente foi pro ICH, pra rua, É. eu achei legal por causa que, tipo, deu pra ver, mesmo que a gente estivesse fazendo concentrado, eu pude ver as pessoas inquietas olhando, e as pessoas perguntando, e as pessoas vindo ver o que era aquilo que estava acontecendo. É verdade. Como é que era a reação das, Então, como é que eram as reações das pessoas? aquele comentário, né? Ai, deve ser o pessoal do teatro. Mas, tipo, muita gente ficou, tipo, parada, assim, pra ver, porque eu acredito que o que a gente fez naquele dia deu uma ideia de... Tipo, acho que deu uma expectativa neles, sabe? Eu acho que eles estavam esperando que acontecesse algo depois daquilo. Então eu percebi que muitas pessoas, tipo, estavam conversando, estavam saindo e pararam pra olhar o que a gente ia fazer. Aham. E teve uma hora que eu tava com as mãos no vidro do ICH, assim, tipo, segurando o vidro, e aí veio um cachorro e bateu na minha mão. E no momento que ele bateu na minha mão, eu me deitei, e nisso tinha pessoas, né?
olhando, era eu e o Rodrigo. Eu e o Rodrigo estávamos dando as mãos, só que tinha o vidro entre nós. Quando o cachorro baixou minha mão, eu deitei, e no que eu deitei entrou uma conhecida minha. Olha. Só que ela, tipo, parou e começou a perguntar: Tati, o que tá fazendo? Levanta, o que é isso? E ela ainda falou: isso é uma performance? Você tá performando? E eu, tipo, não vou falar nada, eu não vou dizer nadinha. E fiquei deitada, e aí, tipo, chegou um cara que eu acho que era amigo dela, conhecido, e falou: amiga, não atrapalha o trabalho dela. Aí, tipo, deu aquela coisa assim, alguém tá reconhecendo que a gente tá fazendo um trabalho ali. Olha que legal. Isso você não tinha me falado, eu não sabia. Aquilo. Que legal. Adorei essa história, muito interessante. Sim. Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Em que medida esse trabalho que a gente fez, né, teórico e prático, com performance em fundamentos, em que medida esse trabalho contribuiu para os aprendizados que foram proporcionados pela ementa, né? Porque a ementa, lembra que a ementa de fundamentos, a ementa principal era assim, as perguntas, né? O que é teatro, o que é arte? Então, pensando nos conteúdos que a gente tinha que trabalhar oficialmente, como é que a performance contribuiu para esses aprendizados? Ela meio que fez um link entre as duas, por causa que eu gostei muito do que a arte. Eu achei bem legal de se ler, assim, tipo, eu achei uma coisa gostosa de trabalhar, de falar. Mas quando eu li o que é teatro, tinha partes que eu ficava extremamente entediada ali, porque, tipo, parecia... Tá, ele tava explicando, o teatro não é só aquilo que as pessoas pensam, o teatro é mais do que isso, o teatro não sei o quê. Mas mesmo assim ele parecia um pouco limitado, sabe? E a arte parecia um campo mais vasto. Eu não sei explicar, por causa que o teatro dentro da arte, né? E aí, quando eu conheci a performance, ficou aquela coisa assim, por causa que tem o body art. Tipo, isso. E colocando, tipo, na performance, tu vai usar o corpo, claro, tu tá fazendo uma performance, aquela do WhatsApp, que tu tá fazendo virtualmente e tal, mas, tipo, tu coloca ali o teu corpo, a tua presença, por mais que seja pro WhatsApp, tu precisa da tua presença ali, entendeu? Verdade. Da tua essência, do Davi fazendo isso. Então, o corpo, que é o necessário no teatro, mas a inquietação que aquele corpo pode causar, que é a essência da arte, de causar a inquietação em alguém, entendeu? Eu achei que depois que a gente entrou na área da performance, eu consegui linkar muito mais aquela coisinha do que é arte e o que é teatro junto, entendeu? Isso é legal. É como se fosse uma ligação. E por que você acha que conseguiu fazer mais ligação? Por quê? Como assim? Por que você acha que conseguiu fazer mais ligação entre os links? Por exemplo, o que a performance em si te levou a isso? Então, basicamente é isso que eu te falei agora. Pelo livro o primeiro livro, que foi o que eu fiz no trabalho, que era o que é arte, ele falava o tempo todo que a ideia da arte era causar um estranhamento, alguma coisa, pra que, tipo, a pessoa sentisse tanto que, tipo, tinha aquilo dos objetos, da arte moderna e tal, que... eu tô tirando a câmera do meu rosto. E aquilo se relaciona, em parte, com o teatro, mas eu não senti diretamente. Pelo menos na minha leitura e no que eu escrevi pra ti, eu não senti isso diretamente. Por causa que no que é arte, eu senti que falava mais sobre o objeto, sabe? Sobre uma pintura, sobre uma música, sobre alguma coisa assim. E não sobre a presença mesmo. Entendi. Só que na performance o essencial é o quê? Os dois, a presença e isso de causar o estranhamento e a inquietação. Então, verdade. Tipo, eu senti que a performance tava tirando o que eu tinha... Tava esclarecendo o que eu tinha lido sobre o que é arte e trazendo pro o que é teatro. Legal. Entendi. Achei super... Ela tava tirando e complementando um do outro, pelo menos na minha linha de raciocínio. Bem legal esse pensamento seu, ninguém tinha falado isso, assim, eu gostei dessa coisa que você falou agora. Que a performance ajudou a linkar essas duas coisas. A outra pergunta é...
Como foi para você abordar a performance logo no primeiro período da faculdade? Você acha que isso foi positivo? Caso sim, caso não, como isso... primeiro isso, assim, como foi abordar logo no primeiro período, assim, que é você tá chegando na faculdade, aí tá tendo toda uma imersão, primeiro contato com a academia, e aí já entra um professor dando performance. Foi, pra mim, eu acho que foi positivo. Tipo, eu gostaria, inclusive, de ter entrado mais a fundo. Eu acho que, inclusive, pra toda a turma foi positivo, porque eu não sei se tu lembra, muitas pessoas que, tipo, ainda estavam assim, eu não sei o que eu quero fazer, É, né? Tipo, muita gente falou, nossa, eu gostei de performance, quero fazer performance, quero isso, quero aquilo. Tipo, o pessoal se interessou e achou aquilo incrível. que legal. E a gente conversando com o pessoal que já tinha tido essa cadeira, e até com a professora que seguiu depois, ela falou, eu fiquei sabendo que o Davi entrou bastante na performance e Aham, tal, e que ele falou pra vocês, porque ele conhece bastante, e é mais da área dele e tal. E eu não esperava, eu achava que isso não seria agora, eu aham. achava que seria talvez mais adiante, mas eu gostei muito de ter tido logo no primeiro semestre, porque me ajudou a ter uma ideia melhor do que eu quero, entendeu? Não foi aquela coisa assim, tipo, vi performance, quero fazer performance. Mas, tipo, vi performance e pensei, quero entrar e conhecer pelo menos por um tempo pra saber como é, Que pra legal. experimentar. Que legal. Essa curiosidade vocês tiveram, vocês perguntaram pro pessoal da turma dos seus veteranos como é que eles tinham tido a disciplina, foi isso? Eu acho que eu conversei com o Gelsi. Tudo que eu faço na minha vida é Ah, com o é com o Gelsi, mas eu Gelson, acho que sim, foi. que é seu amigo, sim. Eu acho que foi com ele. Que eles tiveram, por causa que eles tiveram aula contigo depois, mas não foi da mesma disciplina, eles não É, tiveram fundamento. é. E fundamentos tiveram, acho que com a Vanessa, eu Ai, acredito. mas que legal, que eu não sabia que vocês tinham tido essa conversa, assim. Então gerou interesse, gerou uma curiosidade pra ter tido essa conversa, assim, né? Aham. E a professora foi você tá falando da Marina ou da Fabiane agora? Depois, quando a Marina seguiu, ela meio que deu uma. Ela disse, vamos fazer um panorama aqui que vocês já falaram. Daí, tipo, ficava aquela coisa assim, a Marina foi muito boa, a última aula prática dela eu não fui. Ela foi muito boa, o pessoal, pelo menos, eu não senti tanto isso, mas o pessoal falou bastante que a Marina meio que te complementou porque tu deu uma prática, assim, do caralho, tipo, foi muito bom fazer a prática contigo. Aham, E eu não sei, pra mim tá bom, mas eu senti que a turma achou que tava indo muito rápido, sabe? entendi. Muito relâmpago. Aham. E Não, eu mas acho que foi isso... melhor porque a gente tava com tempo reduzido. É, a gente só Eu teve acho que 8 não aulas, né? tinha Muito pouco, né? como ser aprofundado. Aham. E aí, tipo, ela meio que deu uma complementada com a teoria, só que aí quando ela entrou nisso, ela falou, eu vou falar sobre isso, sobre jogo dramático, jogo Aham. teatral, que o dramático a gente não entrou a fundo. Sobre performance, o Davi falou com vocês, eu não tenho muito o que falar porque não é meu campo, e eu talvez se eu tivesse dando a matéria, eu não ia entrar a fundo nisso, talvez eu só ia dar uma pincelada, Aham. e é bom que ele tenha aberto essa opção para vocês logo no primeiro semestre. É isso que eu quero dizer, tipo, foi bom eu ter essa opção logo no primeiro semestre, Legal. sabe? Porque tu dá aula e eu tô interessadíssima em dar aula. Eu tava Aham. com aquela coisa assim, eu entrei, tipo, quero a parte artística do curso, mas agora eu tô interessada em dar aula, mas isso, depois que eu te conheci, que eu vi assim que tu consegue fazer isso, não me exclui a ideia de eu dar aula e seguir trabalhando É, com arte. fazer os dois, né? Fazer um e o outro. Porque senão a gente cria na. Performance A gente diferente. pode criar. Senão a gente pode levar ao equívoco de criar uma crença limitante, né? Que ou se faz isso ou aquilo, ao invés de pensar que pode Pois fazer é. isso e aquilo, né? A gente conversou isso ontem na aula da Fabi. Por Conta como causa que, foi. tipo, Aham. na de pedagogia, tipo, ela perguntando, o que vocês acham? Aí, tipo, teve muita gente que disse assim, não quero dar aula, não tenho jeito pra dar aula, eu quero a parte artística mesmo. E teve gente que falou assim, eu entrei querendo artística, que nem eu, e agora eu quero dar aula. E teve gente que falou, tipo assim, eu não sei, eu ainda não sei, eu gosto dos dois, mas eu sei que eu não consigo fazer os dois. Eu fiquei, tipo, não, mas eu acho que eu consigo fazer os dois sim. Sim, Por causa que tá ali, entendeu? Tu vai estar ali por causa que pra te ensinar, tu vai ter que estudar. sim, Tu não parou de estudar arte, tu continua estudando, então. sim. Aham. E continuo trabalhando, estudando e fazendo tudo. É.
Porque tudo que tu traz em sala de aula, tipo, se eu fui ali numa oficina, se eu participei de um workshop, se eu participei de uma apresentação, se eu entrei no elenco de uma peça, seja como for, eu vou poder trazer isso pra sala de aula e vai ser mais uma experiência pra eu colocar ali pros meus alunos. Tipo, não vai ser um negócio saído de um livro, sabe? Sim. Vai ser um negócio saído de mim, eu fiz. Essa coisa de essa coisa de estar sempre experimentando, né, que eu acho muito legal. Por isso que até você puxou uma pergunta que é um pouco também o que eu ia perguntar, pelo fato, por exemplo, de eu ser professora e também de ser artista, você acha que isso ajudou a inspirar vocês também nesse lado artístico? Ou isso motivou em alguma coisa, assim, pensar do lado de fora da faculdade, além daquela coisa dentro da sala de aula, ou não? Não, eu acho que sim. Não sei pros outros. Pra mim, eu me senti assim, por causa que tava aquela coisa assim, gostei da parte pedagógica, acho que quero dar aula, assim. E a parte de eu decidir, tipo assim, quero dar aula, quero... Ontem mesmo a Fábio falou, eu queria o artístico, mas eu me interessei por dar aula e eu vi que eu dando aula eu ganharia mais. Uhum. Aí depois eu pensei, tipo assim, é uma coisa que eu pensei também, tipo, eu pensei, se eu for dar aula, eu acredito que eu posso ganhar mais. Mas, tipo, o fato de eu querer dar aula, quando a gente viu isso na prática, por causa que tu pode chegar e dizer, eu conheço uma pessoa lá de não sei da onde que dava aula e fazia não sei o quê. Mas, tipo, o fato da gente ter um professor em sala de aula, tipo, vou viajar porque vou participar do não sei o quê. Assistam aqui, minha performance de não sei o quê. A gente tá vendo que tu tá conseguindo fazer, entendeu? Uhum. Não é uma coisa que alguém veio e contou, a gente tá vendo, a gente tá acompanhando o teu trabalho ao longo do tempo e a gente sabe que tu continua como professor. Aham. Não, super legal. Era pra ver um pouco isso. Agora, deixa eu ver aqui uma outra. Seria, nesse caso, assim, você pensa em... não, se bem que você já falou, né? Você pensa agora, inclusive, talvez até com essa contato com a disciplina, você pensa agora tanto em dar aula e ser artista. Você pensa em trabalhar nesses dois campos. Isso que eu acho super legal. Seria a próxima pergunta, mas você já Eu respondeu. acho que não vai precisar anular o outro. Isso. Não vai ser necessário. Pode ser assim, que chegue uma etapa que eu decida, por enquanto eu vou ficar 2 anos dando aula e quando eu me estabilizar, Isso. eu vou tirar um tempo para me dedicar a pesquar Tem fases... na área de não sei o quê. E aí eu vou, quando eu decidir, Isso. tipo, porque há tempo, entendeu? Sim. Eu tô um pouco atrasada em relação assim, mas eu acho que há bastante tempo. Sim, há fases e fases na vida e a gente vai medindo, né? Por exemplo, agora eu estou imerso num trabalho que eu faço com uma produtora de São Paulo. E aí eu vou fazendo o trabalho, a gente vai fazendo sempre reunião via Skype, eu vou fazendo tudo daqui, e aí uma hora ou outra eu vou viajando para ir fazendo o que é mais necessário presencialmente. E aí, só que isso é uma fase agora, que eu estou imerso assim. Antes, quando eu estava em Pelotas, eu estava com as aulas presenciais mais esse projeto. Mas tudo vai mudando. Aí tem uma outra fase da minha vida que eu estou imerso em 3 outros projetos, porque a gente vai sempre mudando, né? Então, isso é bom também pro artista. A gente está sempre em fluxo criativo, de estar sempre mudando de contexto. Na minha cabeça, isso alimenta muito, assim, tá enxergando novas coisas, sabe? Novas pessoas, o contato com novos contextos. Eu acho que isso sempre expande, assim, o cérebro, sabe? Dá uma oxigenada. Mas eu acho que é legal sempre pensar, como você falou, pensar que sempre serão períodos que vão estar pedindo coisas diferentes e você vai experimentando. A outra pergunta é assim... Como os conhecimentos de performance, como o trabalho que a gente fez com performance contribuiu para os aprendizados que vocês estavam tendo ou estão tendo em outras disciplinas? Ou seja, do que a gente estava trabalhando com performance estava contribuindo com as coisas que vocês estavam vendo em outras disciplinas ou com esse semestre agora? Em relação à história do teatro, eu acredito que tenha meio que... por causa que em história a gente pegou desde o início, quando lá da pré-história, já existia teatralidade, e aí agora a gente já estudou comédia dell'arte e tal. E eu, como antes eu não tinha contato direto com o teatro, foi uma coisa assim que tinha muitas áreas assim de como começou, de como ramificou, qual era o público que curtia aquilo. E,
cada parte era uma vertente. Tinha o teatro do povo, o teatro da rua, tinha o teatro da elite, tinha o teatro que era tipo o devoto ali da igreja, e tinha o que a igreja abominava porque era obsceno. E eu acredito que em boa parte a performance tenha um pouco a ver com isso, com essa... Não necessariamente, mas me remete ao rompimento com a igreja, sabe? Ao rompimento com o poder da igreja sobre a arte ali, que a igreja ficava manipulando, era o teocentrismo, e ali na performance, tipo, é tu e o teu corpo para fazer aquilo, e de repente, quando mudou pro antropocentrismo, quando o homem começou a ser valorizado, parece que eu consigo linkar isso aí, entendeu? Em história. Em história é isso pra mim. Legal. Eu sinto, tipo, quando mudou, quando a arte parou de ser monopolizada pelo clero e tal, e começou a ser do homem. E aí, tipo, a performance eu vejo também como a valorização do ser humano, entende? Como a valorização da presença ali do artista. Eu vejo isso em história do teatro. Legal. Fundamentos psicológicos, a gente estudou alguma coisa assim, mas eu acredito que era uma coisa, tipo, mais pedagógica mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que podem influenciar, tipo, o fato dela tocar em algumas coisas, por exemplo, aquelas performances que te fazem chorar, alguma coisa assim que, tipo, te toca muito. Eu acho que na questão de aprendizagem ela é interessante, porque em relação a crianças, adolescentes que têm algum problema em casa ou algum problema com aprendizagem mesmo, é uma forma de tentar tocar ali pra ver o que tem ali por baixo daquilo, entendeu? Porque muita criança, adolescente problemático, tu não sabe o que tá acontecendo. Eu mudei de escola agora, eu tô conhecendo bastante criancinha nova, assim, aí, tipo, cada um tem as suas particularidades. Isso que eu ia te perguntar, como é que você que já teve esse contato no ano passado e agora também, e que você também desenvolveu aquela oficina de teatro do oprimido naquela escola, né, dentro que você levou, né, que você fez o trabalho dentro com as crianças, e você também aplicou aquele jogo de teatro do oprimido numa disciplina minha do Pedagogia 3. Então, como é que foi pra você, quais foram as coisas que você aprendeu comigo que você conseguiu levar para essas experiências práticas e reais que você aplicou como professora? Desculpa, tu pode só repetir a pergunta? Ah, tá. Quais foram as coisas que você aprendeu comigo que vieram a te trazer coisas que você utilizou, que te inspirou para você aplicar nessas vivências reais, seja na oficina que você deu com criança, nas experiências que você está tendo agora, e naquela que você deu naquela disciplina de Pedagogia 3. Então, como é que as minhas aulas te inspiraram nessas coisas? Você fez algum proveito direto dali? Ou você pegou alguma coisa que você... Eu acho que, tipo, primeiramente o que eu adotei pra mim e que eu achei muito bom foi, tipo, em grande parte, participar do jogo. Tipo, tá acontecendo o jogo ali, entra no jogo, porque, a gente tava entre amigos ali, na de Pedagogia 3, quando eu fui lá. Mas foi uma coisa assim, ninguém esperava que eu fosse chegar lá e fazer aquilo e aplicar pra eles. E querendo ou não, tipo, eu era nova, por causa que eu era bicho e tal. E, tipo, eu cheguei lá pra fazer isso, e aí a gente vai trabalhar com o teatro do oprimido, que é quando tu vai falar, tipo, coisas pessoais e tal. Pode ser que eles não quisessem abrir aquilo pra mim, entendeu? Eu ficando assistindo fora e aplicando um joguinho neles, entendeu? Sabe o que eu quero dizer? Sim. Então, uma coisa que eu senti que tu fez com a gente na aula e que eu procuro fazer sempre que eu vou fazer alguma coisa, não só aplicando o jogo, mas quando eu vou fazer alguma atividade lá na escola que eu tô mesmo, eu procuro entrar pra que passe confiança pra quem eu tô ministrando, alguma coisa assim. Eu procuro, tipo, pegar a confiança de quem tá jogando comigo pra que a pessoa não se sinta pressionada dentro do jogo. E aquilo que a gente falava, tipo, que a gente estudou da viola, tipo, de não ensinar o como e fazer. Só fazer. Faz do jeito que tu quiser fazer. Tipo, faz como puder e cria um jeito de fazer. A gente, no dia do apadrinhamento, a gente planejou
alguns jogos pra fazer Que com eles. legal. Só que tinha muito bicho. Eu vou te falar assim, tinha muito bicho. Eu não esperava tanta gente. Ué, mas Então, não um não jogo eram que só a gente 25? Entraram mais que 25? tinha 28, eu acho. Olha, muita gente. É, e o que que aconteceu? A gente fez um jogo de roda que cada um ia passar, eram 3 novelos de lã, e Aham. um era pra te dizer o nome, o outro tu Sim. dizia aí de Aham. onde tu era, assim. Só que, tipo, a roda tava tão grande que os novelos não alcançavam, Acabou entendeu? rápido, sim. Então a gente teve que improvisar, a gente fez outro jogo, e tipo, ficou aquela coisa assim, ó, vamos deixar eles criarem o jeito deles de jogar. Sim. Agora, num primeiro momento. Vamos fazer desse jeito assim. E até na escola agora, no início, eu tinha uma coisa assim, tipo, a criança vai pintar ali. Daí, deixa eu te ajudar a pintar, deixa eu te ajudar aqui, faz na linha. Aí ficou outra professora, Fulaninho, tu já é grande, pinta dentro da linha. Mas, tipo, por que ele tem que pintar dentro da linha, entendeu? Tipo, às É. vezes ele faz uma pintura muito bonita fora da linha. Que legal. E fica legal. E eu comecei a adotar isso. Tipo, agora, quando eu boto eles pra pintar, pra fazer colagem, eu só falo o que tem que fazer, ó. Isso. Vamos fazer uma coisa do dia da água. Vamos fazer uma coisa do dia da água. Vocês Isso. fazem do jeito que vocês quiserem. Porque ninguém vai cobrar uma criança de 5, 6 É. anos se ela tá fazendo certo ou errado. É. Ela não tem essa E responsabilidade. ela vai e é um jogo, né? Você joga uma proposta como um jogo e ela vai completar o jogo criando as regras dela, que aí é o trabalho dela, né? Que então é muito legal que você já teve essa percepção desde já, né? Porque muitos professores de teatro impõem uma forma da pessoa ter que completar aquilo, né? E você simplesmente já tá pensando aquilo como um jogo, né? Uma performance. Olha, eu tô te dando um estímulo, agora é com você, né? Isso é muito legal. Sim. Eu sempre tive esse problema, assim, de. Eu não sei se eu era. Eu sempre tive muita imaginação, eu sempre fui muito criativa, eu Sim. sempre inventei muita coisa. E às vezes eu começava a inventar, e aí, tipo, não vou dizer que foram professores ruins, ou, tipo, minha própria família, mas muita coisa que eu fantasiava, eles vinham me cortar e falavam, não, não é assim. É. É só isso. Tem que ser desse jeito. Eu falo, mas por quê? Não faz mal ser assim. É. Não, mas o certo é assim. E eu senti que às vezes eu ficava meio que podando É. coisas que se eu deixasse fluir ia ser bom pra mim. Sim. Eu fiz uma brincadeira com eles que tem todo dia da semana, tem um dia toda semana que eles leem o conto, só que eles ainda não sabem ler, porque eles estão em processo de alfabetização. Daí o que acontece? A gente dá o livro. Cortou.